Olá, caro aluno, bem-vindo a mais uma aula, atividade de análise de investimentos e fontes de financiamento. Hoje é a nossa aula 2, a gente vai falar sobre fontes de financiamento e alavancagem. Lembrando que essa aqui é a nossa aula atividade, é para resolução dos exercícios que provavelmente você está vendo junto com o formulário, com essas questões para resolução. O que nós vamos aprender hoje nesta unidade? O que vocês viram aí na teleaula é sobre o processo de análise, de planejamento e de estrutura de capital para a tomada de decisão sobre investimentos. Então, nós vamos ver sobre alavancagem operacional, alavancagem financeira, quais são as suas fontes de financiamento e as ferramentas de financiamento. Para a gente tratar sobre isso, a gente precisa entender o que é alavancagem operacional e a gente vai entender o que são custos fixos. Eles não variam em função do volume de vendas, e sim do tempo de via de contratos. Então, vamos dizer assim, como exemplo a gente pode usar de custos fixos, são os aluguéis. Por mais que você produza ou venda mais um determinado produto ou serviço, o seu aluguel ele sempre vai ser o mesmo valor. Então a gente chama isso de custo fixo. Outro ponto importante é o ponto de equilíbrio, que a gente já até estudou um pouquinho mais na outra disciplina de análise de custo. Então, o ponto de equilíbrio ele é o resultado da divisão do custo fixo total pela diferença entre o valor de venda unitária e o valor dos custos variáveis unitários. É o ponto onde são cobertos todos os custos de operação e organização. Então, nesse ponto, quando a gente tem o ponto de equilíbrio, ele não tem lucro nem prejuízo. E abaixo disso ele tem prejuízo, abaixo desse ponto, e acima desse ponto ele tem o lucro. É importante também a gente entender os custos variáveis, que são diferentes dos custos fixos, eles estão relacionados diretamente ao volume de vendas e não ao tempo, né? Então, por isso que eles são custos fixos, custos variáveis, desculpa. Outro ponto importante é o grau de alavancagem operacional. Ele determina se houve ou não um efeito nessa alavancagem, nessa alteração no volume de vendas sobre o resultado operacional, sobre o lucro operacional das organizações. Então, sendo maior que 1, existe uma regrinha para isso, uma fórmula para isso, sendo maior que 1, significa que uma determinada variação percentual nas vendas ocasionou uma maior variação percentual no LAGIR. Dessa forma, existe alavancagem operacional. Falando em LAGIR, a gente tem que entender o que é custo de capital, né? O LAGIR é o lucro antes dos juros e o imposto de renda. E para nós calcularmos o LAGIR, é a receita de vendas menos os custos fixos, menos os custos variáveis totais. Então a gente vai ter o lucro antes dos juros e imposto de renda. A gente chama também de lucro bruto, isso daí. Então a receita, para a gente descobrir qual que é a receita de vendas, a gente multiplica a quantidade vendida pelo preço de venda unitário do produto. Então a gente vai ter essa receita de vendas aí, é o valor total que nós vendemos. Outro ponto importante aí é saber calcular o ponto de equilíbrio, e tem essa formulinha aí. O PE aí é o ponto de equilíbrio e o CF é o total, é o custo fixo total que eu vou dividir pelo valor de venda unitário menos o custo variável unitário. Aí eu vou achar o meu ponto de equilíbrio, que é importante dentro do LAGIR para saber se eu estou tendo lucro ou prejuízo. Então é importante para a gente saber se a gente está tendo lucro ou prejuízo, eu saber o meu ponto de equilíbrio. Ok, pessoal? Outro ponto importante aí é a alavancagem financeira. Então, a alavancagem financeira, que é esse estudo das demonstrações financeiras, ela é a capacidade da organização de usar os seus encargos financeiros fixos para maximizar os efeitos do LAGIR, lá do lucro antes dos juros, e o lucro por ação, que é o LPA. Então, quando a gente vai falar em financeiros, a gente tem que pensar em uns custos fixos de longo prazo, que é o financiamento de longo prazo, que pode ser com recursos próprios ou com capital de terceiros. Nós devemos calcular o grau de alavancagem financeira. Se ele for maior que 1, é porque ele houve
a alavancagem. E para eu achar isso daí, é a variação percentual no LPA, no lucro por ação, dividido pela variação percentual no LAGIR. Entendeu, pessoal? Fica a dica aí então para vocês. Outro ponto importante é fontes de financiamento de curto prazo. Nós precisamos entender, ter conhecimentos bancários. Quando a gente fala de curto prazo, nós estamos falando de empréstimos com até 1 ano de prazo. E a gente tem que entender o que é crédito rotativo. Você vai entender o que é crédito rotativo quando você se lembra do cheque especial. O cheque especial para nós, pessoas físicas, nada mais é que o crédito rotativo. É um título de crédito em troca de um empréstimo. Então você tem um valor disponível lá na sua conta que, se você utilizar, você vai pagar uns certos juros, mas ele está ali para você. E a gente precisa entender também o que é o financiamento a curto prazo, que são as obrigações que vencem o intervalo de até 1 ano e dão suporte a grande parte do passivo circulante da empresa, como caixa, duplicatas, estoques. Então, você pode ter o financiamento a curto prazo com uma certa garantia. Você pode fornecer garantias para você ter um financiamento a curto prazo. As empresas, elas conseguem fornecer com garantias ou sem garantias. E dentro do balanço das operações de curto prazo, as contas a pagar, como os fornecedores e despesas, você pode usar esse financiamento a curto prazo para você quitar essas pendências. É importante a gente entender aqui os contas a pagar, que são os fornecedores, que eles são geradas por meio de compras de matérias-primas em conta corrente. Então, se eu for comprar dos meus fornecedores, eu vou ter contas a pagar e provavelmente eu vou utilizar, se eu não tiver recursos financeiros, eu posso utilizar aí de financiamentos de curto prazo. Quais são as ferramentas que eu posso usar para eu ter esse financiamento ou esse investimento? As duplicatas a receber. As duplicatas a receber são os resultados da venda da empresa que foram feitas a prazo. São vendas realizadas e não convertidas em caixa imediatamente. Isso quer dizer que eu vendi a prazo, eu vendi agora para receber daqui a 30 dias. E eu posso pegar essas duplicatas a receber e usar como garantia de empréstimos a curto prazo. Eu posso chegar numa instituição financeira e chegar para a instituição e falar assim: olha, eu tenho essas duplicatas aqui para receber e eu preciso de um empréstimo e você pode ficar com elas como garantia de pagamento. Então, é muito comum isso hoje nas instituições financeiras. Nós precisamos entender o que são duplicatas descontadas. São títulos de crédito ou promessas de recebimento a partir de contratos assinados usados por uma empresa como garantia para obter crédito bancário. É o mesmo esquema ali do duplicatas receber, eu vou utilizar o duplicatas descontadas. Nós também podemos usar como ferramentas de investimento os estoques, porque eles são ativos circulantes utilizados com garantias. Garantias são conversíveis em um intervalo de tempo de até 1 ano. Então, se eu for usar o meu estoque, eu tenho que colocar o meu estoque de até 1 ano como garantia. Isso foi a nossa aula, pessoal. Responda os exercícios, assista a teleaula, façam as atividades diagnósticas e as avaliações virtuais e sucesso a todos!